Então, a gente tem o osso alveolar, né? O osso alveolar, o osso, né, no geral, né, da cabeça, os ossos da cabeça, do crânio, eles têm que ter duas características, né? Ou uma ou outra. Ou eles têm que ser ossos finos, como os ossos da região de seio nasal, né? Os ossos da parte do crânio mesmo, né? Da calota craniana, dos turbinados, né? Então, esses ossos, eles são ossos finos, né? Então, eles são ossos estreitos. E aquilo que não dá para ser fino, né, que são os ossos de constituição mesmo, como o osso da mandíbula, o osso da maxila, esses ossos, eles não podem ser ossos densos, como, por exemplo, o osso do fêmur, né, sei lá, do coxal. Esses ossos, eles têm menos poros e são mais densos, enquanto que os ossos da mandíbula maxila, eles têm que ser mais porosos. Por quê? Por que que eles têm que isso tem que acontecer, tá? Porque senão fica pesado, né? Então, se ficar muito pesado, a gente, essa cabeça, o bicho não vai conseguir, né? Ficar com a cabeça em cima do pescoço. Então, o osso alveolar aí, ele tem essa característica. E isso dá uma certa fragilidade para ele, né? Então, quando for falar, a gente não vai abordar isso hoje, né? Porque acredito que a Nick até já tenha falado de trauma, né? Mas você pega um gato, por exemplo, que é atropelado, cai de altura, tal. Uma das coisas muito fáceis de acontecer é fazer ou de junção de sínfise, né? Aqui soltar um lado do outro, que é o que as pessoas chamam de fratura de mandíbula, mas na verdade não é a articulação aqui do meinho que desfaz. Ou então eu tenho fratura de palato, né? Isso é o mais comum, justamente porque a gente tem aí essa fragilidade, tá? Depois disso, a gente tem, né, a região do ligamento periodontal. Então, o ligamento periodontal, ele é o tecido, né, que ele faz a junção, faz meio que ali a região de articulação entre o dente dentro da cavidade alveolar, né, onde o dente encaixa. O ligamento periodontal, ele tem um efeito como se fosse o amortecedor do carro. Então, pensa, a boca, a gente mastiga, né, os bichos mastigam, isso eu tenho um impacto em cima desse dente. Então, esse dente, ele vai ter uma certa, né? Se eu não tenho essa região de amortecimento, esse dente ele vai acabar fazendo um esforço muito grande em cima da mandíbula e da maxila, podendo até gerar uma fratura. Então, para ter uma absorção maior desse impacto, a gente tem o ligamento periodontal. E o ligamento periodontal, ele tem um papel importantíssimo quando a gente está falando em regeneração, cicatrização dessa região. A gente vai ver mais para frente porque que ele é o papel dele. Aí a gente vai ter a região de esmalte, né, e cemento. O esmalte é a porção dura e lisa, bem lisa, que recobre a parte da coroa, né? A coroa é a parte do dente que a gente enxerga. E o cemento é essa mesma estrutura, né, de revestimento, né, como se fosse, sei lá, o cimento, né, piadinha idiota. Toda essa parte externa, essa cobertura externa, que cobre, né, a região da raiz, né? O cemento, ele não pode ser liso, né, porque ele não é liso que nem o esmalte, ele é todo irregular, porque ele tem um objetivo, o fato dele ser regular aumenta, né, o ponto de conexão, né, de junção, de aderência das estruturas do ligamento periodontal no dente. Então, é para manter firmeza. Mas o revestimento aí da parte da raiz. A dentina é o que dá a estrutura do osso, né, é o corpo, a região do corpo do dente, e a polpa é a região da cavidade. Então, é a parte, entre muitas aspas, a parte viva do dente, é onde a gente tem os nervos, os vasos, né? É a parte que dói, né? Que tem sensibilidade. Então, isso aqui são só rapidinho aí para vocês lembrarem dos componentes desse dente. Pensando em fórmula dentária de gato, né? Gatos têm dentes descidos também e dentes permanentes, né? Assim como qualquer espécie que tenha troca de dente. Os dentes descidos, eles são em menor número do que os dentes permanentes.
Então, a gente tem, né? Aqui é vezes 2, porque a gente está falando de metade, né? Metade esquerda, metade direita. Então, em cada metade, eu vou ter, pensando em decíduo, 3 incisivos para cada lado, né? 3 em cima e 3 embaixo. Um canino para cada lado, em cima e embaixo. 3 premolares em cima e 2 premolares embaixo. Totalizando aí 26 dentes. E quando a gente fala de dente permanente, né? O número de incisivos e caninos, ele se mantém. O de pré-molares se mantém, só que agora eu ganhei um molar, né? Então, filhotes, né, não tem dentes molares. No final das contas, isso daí dá 30 dentes, né? Então, deixei aqui só um desenho, né? Os incisivos são os pico-ruchinhos, o canino é o grandão, os pré-molares, né? Então, a gente tem a ideia errada de que esse aqui é molar, mas, na verdade, ele é um pré-molar. E o molar é aquele dente minusculinho superior que fica lá no fundão, lá atrás, que às vezes a gente nem enxerga, né? E inferior, o molar, aí sim, o molar inferior é o molar grandão, tá? Então, isso aqui é só para vocês saberem, quando a gente estiver falando de dentes, né? Que dente a qual a gente se refere, é só uma cola. E a gente tem uma alteração, né? Momento de erupção dentária, que dá para a gente estimar a idade, né, desse gato, até um determinado período, óbvio, né? Quando eles são jovens, para tentar estimar mais ou menos qual que é a idade daquele filhote que foi, né, adotado, né, abandonado, sei lá. Então, o que a gente tem? Os dentes incisivos, tá? Os incisivos no filhotinho, no neonato, né? Ele vai erupcionar, começar a aparecer entre a segunda e a terceira semana de vida. E ele vai ser o primeiro a ser trocado por um dente permanente. Então, lá pelos 3 meses, ele já começa a fazer a sua substituição. Os caninos demoram um pouquinho mais, entre a terceira e a quarta semana começa a ter erupção, e ele vai ser lá a próxima leva de troca, né? Entre os 4, 5 meses de vida do gato, eu começo a ter troca dos caninos. Na sequência, a gente tem a erupção dos premolares. Então, os premolares aparecem no bebezinho mais próximo aí das 6 semanas. É um dos últimos a fazer troca, né? Então, ele vai trocar aí mais próximo dos 5 meses. E os molares, eles são ausentes, né, no bebê, né? Então, ele não aparece, ele só vai começar a crescer ali depois, depois que os pré-molares já fizeram a sua erupção. Então, ele é o último a aparecer. Então, isso aqui é mais para vocês terem uma ideia de meio que ajudar a ter uma estimativa aí, caso apareça um gato, né, que não tem idade, para ver se faz sentido com o que vocês estão avaliando. Muito bem, então agora vamos começar na tragédia, né? A primeira tragédia que a gente vai falar são as lesões de reabsorção dentária. A gente teve já ao longo da vida aí 1 zilhão de nomes diferentes para essa doença, para essa afecção. O que as pessoas geralmente mais conhecem é chamado de lesão de reabsorção odontoclástica felina, né? Esse nome gigante agora a gente quase não fala, não chama mais assim, a gente chama de lesão de reabsorção dentária, tá? Tem aqui um trabalho, né, de 2015, que é uma revisão de literatura aí, do Journal of Feline, né, a respeito de doenças reabsortivas, né, dentárias, a respeito disso. Bom, o que vocês precisam saber, né? Que primeiro, a lesão de reabsorção dentária, ela tem um local para acontecer, né? Então, de toda aquela estrutura que a gente viu anatômica, o local principal de afecção vai ser na região de esmalte, cemento e dentina. Pode começar de fora, como pode começar de dentro, a gente vai falar disso, mas eu vou ter uma destruição dessas estruturas, tá? A prevalência, ela depende muito da idade que a gente tá falando desse animal. Eu posso estar falando de um animal jovem, animais mais jovens, eles têm uma prevalência mais baixa. Animais mais velhos, ele tem uma prevalência bem mais alta. Então, a prevalência aumenta com a idade. Se você estiver falando de uma população jovem, a prevalência aí gira em torno de 30%. Se eu estiver falando de um animal mais velho, aí, de meia idade para frente, a gente vai estar falando de uma prevalência bem maior, podendo chegar aí até a quase 70% da população, tá? Então, é uma coisa relativamente comum. Não tem predisposição racial e sexual, né? Só tem uma predisposição mais etária mesmo. E esse é o tipo de doença que é visto
tanto em gatos domesticados, tanto em gatos ferais, quanto em felinos selvagens, né? Então, é uma das coisas que se encontra em todas as características aí de felinos da natureza, né? Então, em todas elas a gente vai conseguir, é possível a gente encontrar essa afecção. Qualquer dente pode ser afetado, tá? Porém, o terceiro premolar superior, segundo a literatura, é o mais afetado, tá? Eu não sei se é porque eu vejo muito ou se é porque eu atendo muito gato velho, né? Que eu acabo pegando muitos outros dentes além do terceiro premolar. Então, talvez, né, a galera que é odonto, que pegue, atenda a esses gatos em outras faixas etárias, consiga ter uma predisposição maior, tá? Na rotina, eu acabo vendo muito mais meio que espalhado. Geralmente, o terceiro premolar também está afetado, mas eu tenho outros afetados, tá? E isso tende a ser simétrico, tá? Isso tende a ter nos dois lados, ser uma questão, uma coisa bilateral, tá? Esse gato aqui era o meu gato, né? Um dos meus gatos que moravam na clínica, o Gafford. E se vocês conseguem ver aqui, ó, nessa região, não sei se vocês conseguem, observem essa região aqui, ó, da foto. Vocês conseguem ver que aqui a gengiva dele tá clarinha, né? Então, rosinha, tá liso. Aqui eu começo a ter uma gengiva meio irregular, né? Não tá regular a margem o bordo dessa gengiva. Esse tecido, ele parece não liso, meio verrucoso, né? E ele tem diferença de cor, né? Tá vendo? Tem umas áreas um pouco mais rosas, outras bem avermelhadas, tal. Isso aqui é uma característica muito, muito, muito característica de lesões de reabsorção dentária. Que quando eu começo a ter erosão do esmalte, do cemento, da dentina, eu tenho um estímulo de proliferação da gengiva. É como se a gengiva fosse o band-aid. A gengiva começa a hiperplasiar e começa a tentar proliferar para tentar tampar esse buraco aí da lesão onde o esmalte está lesionado, tá? Então, isso é muito comum. Então, se vocês começarem a reparar, a hora que vocês forem fazer exame de cavidade oral, né? Reparem nisso aqui, porque isso é já, claro que nesse gato tá, né? Tá bem mais, né? Tá bem evidente. Mas isso não começa assim, começa com pequenas, né? Elevações de gengiva, pequenas áreas de regularidade. Então, isso num primeiro momento, é o que clinicamente a gente vê, né? A gente vai falar de visualização, isso. Você pegar trabalho que só faça estimativa de prevalência, levando em consideração só o exame clínico, vai ser muito menor do que se você pegar um trabalho, que provavelmente deve ter sido feito pela galera do odonto, né? Que anestesiou esse gato e radiografou esse gato. Quando eu tenho o diagnóstico através do raio-x. Quando eu tenho o raio-x associado, a prevalência dispara, tá? Porque radiograficamente a lesão começa muito antes do que clinicamente. Então, se clinicamente você já vê uma gengivinha começando a sair da risca, tá? Gente, gato, ele é muito bom por uma coisa. Eles têm pouca doença periodontal, diferente do cão, né? Diferente do cão, que tem bastante doença periodontal, né? Cão acaba tendo uma tendência, é mais comum a gente ver cão comendo alimentação natural, é mais comum a gente ver cão comendo tranqueira, comendo petisco, né? Proprietário dando resto de comida, dando pão, dando coisas outras que não alimento específico. Então, eles têm uma tendência a juntar um pouco mais, né? Um pouco mais de placa e fazer lesões muito mais de placa, né? Bacteriana, do que de gengiva mesmo. O gato, não é que ele não faz, ele faz, mas comparativamente ele faz muito menos. Então, isso aqui chama atenção, porque isso aqui não é uma lesão de gengiva associada a uma placa. Olha o dente desse gato, né? Ele não tem aquela placa nojenta que cachorro é acostumado a fazer, né? Que você olha, você nem enxerga o dente, você só tá vendo aquele bloco de tártaro grudado, né? No dente. Inclusive, a gente vê até a ranhura do canino desse gato, né? Então, assim, ele tem uma plaquinha? Tem. Esse dente não tá lindo, maravilhoso. Mas ele não tem aquele grumo. E olha como eu tenho uma gengiva reativa. Isso aqui não tá certo, né? Então, isso aqui é um indicativo de que eu não estou enxergando, que é a raiz desse, né? Pensa que a raiz desse canino é quase o dobro do canino, né?
Ele vai ter mais do que eu tenho exposto de coroa que eu tenho de raiz. Quanto que dessa raiz está afetada? Sei lá, mas tá, porque se essa gengiva está reativa, ela está respondendo a um estímulo que está vindo lá de baixo, tá? Então, isso é importante vocês verem. Então, tenham bastante atenção. Claro, não vão ser vocês que vão mexer com isso, né? Se tratando de, se vocês estiverem pensando só na gastro, mas isso é um indicativo que vocês precisam encaminhar esse gato para um tratamento, né? E para um odonto aí. A principal alteração que a gente vai ver, né, manifestação, né, anatômica aqui, é essa alteração na junção esmalte-cemento, né? Lembra que o cemento é o que recobre a raiz e o esmalte é o que recobre a coroa. Então, nesse meio, nesse bloco aqui, nessa junçãozinha entre um e outro, é onde os meus problemas eles vão começar a aparecer. E aí é o que a gente vê clinicamente, quando eu já tive um andamento dessa doença e agora a gente está enxergando isso clinicamente, tá? E essa lesão de reabsorção, ela pode ser classificada de duas maneiras. Uma lesão de reabsorção interna e uma lesão de reabsorção externa, tá? Então, a lesão de reabsorção interna, tudo começou lá na polpa. Lembra da polpa, né? Lá, ó. Carai, cadê? A polpa aqui, ó. O BO começou aqui dentro. Ele começou aqui dentro, e aí a camada de odontoblastos, que tá aqui nessa junção entre a polpa e a dentina, ela começa a ser destruída, ela é rompida. Então, essa minha camada de odontoblasto é a minha célula tronco, né, que é responsável, né, pela manutenção daquela estrutura daquele dente. Aquele odontoblasto, ele foi destruído. E aí, se eu tenho lá a minha região, né, da polpa, lá dentro, e eu tenho a minha região da dentina, e eu tenho uma inflamação aqui dentro, e essa camada de odontoblasto que está nessa intersecção foi destruída, esse processo inflamatório, ele vai progredir de dentro para fora. Então, começou o BO aqui dentro, inflamou a polpa, que vai começar a destruir dentina, que vai começar a destruir o esmalte e o cemento. Vai sair, né? E eu tenho, né, a lesão de reabsorção externa, que começa do lado de fora. Então, ou começou naquele meu ligamento periodontal, naquele meu amortecedor, né? Ou ele começou na superfície aqui do meu cemento, nas células do cemento, as células tronco do cemento, que são os cementoblastos, né? A lesão começou aqui. Então, é algum lugar daqui que foi lesionado, e agora essa inflamação ela vai progredir para o lado interno. Então, ou começa de dentro e evolui para fora, ou começa de um trauma externo e evolui para dentro. A lesão externa, ela pode ser subdividida em 3 lesões, subclassificada em 3 tipos. Ela pode ser subclassificada numa lesão superficial. Então, quando eu tenho uma lesão superficial, foi um desgaste pequeno, tá? Então, foi algo pequeno que vai ser autolimitante e que vai ser reversível. Então, muitas vezes, na lesão de reabsorção externa superficial, às vezes a gente nem vê, tá? Isso tende a não gerar clínica. Então, foi um paciente que teve um pequeno trauma, né? Que bateu, sei lá, o gato que caiu estava em cima do armário, caiu, bateu a cara em algum lugar. O gato que foi morder alguma coisa, mordeu um negócio duro, fez um pequeno machucadinho, né? Foi uma coisinha discreta. Então, eu tive uma lesão, um trauma externo, pequeno. Esse trauma, ele vai fazer um dano aí, um prejuízo pequeno na região ali do cemento, vai fazer uma lesão do cemento. Quando eu faço lembra que o cemento é o mais de fora, né? A camada mais de fora lá da minha raiz. E aí, eu lesionei esse cemento aqui, né? E as minhas células do ligamento periodontal, que é a próxima camada que está em contato direto com o cemento, elas vão ter um estímulo de proliferação. É como se elas vão grudar ali, fazer um band-aidinho nesse cemento lesionado, e elas vão reparar esse tecido. Enfim, e acabou ali. Eu desligo, né? Então, todo aquele meu gatilho de destruição, de processo inflamatório que aconteceu, deixou de acontecer, né? Porque agora o meu tecido foi cicatrizado. Eu resolvi o problema. Por isso que é muito difícil a gente ver isso aqui.
Na medicina humana, eles veem muito mais, porque a medicina humana a gente vai no dentista, né? Tem uma tendência maior aí no dentista de maneira preventiva. Vai fazer um tratamento periodontal, né? Vai dar uma passada no dentista de vez em quando. E coisa que a gente não vê na nossa rotina, né? Como veterinário. Geralmente, quando eles vêm pra gente, na grande maioria das vezes, alguma coisa já aconteceu, né? Eu já tenho algum grau de lesão. Então, por isso que esse é o dos tipos de lesão de reabsorção o que a gente menos vê, né? Porque será que já teve uma lesão de reabsorção nesse gato? Sei lá. Se ela foi pequena, talvez cicatrizou, a coisa passou batida e a gente nunca vai descobrir. Depois eu tenho a lesão de substituição. A lesão de substituição já é uma lesão mais importante. E aí, a minha lesão não foi no cemento. Eu tive uma lesão no ligamento periodontal. Então, meu ligamento periodontal, naquele momento de trauma, seja lá qual for o trauma que aconteceu com aquele gato, né? Tomou um chute, sei lá, caiu, mordeu alguma coisa, enfiou alguma coisa no dente, sei lá o que aconteceu. Esse ligamento periodontal, ele foi lesionado. E aí, quando eu tenho o ligamento periodontal lesionado, esse ligamento periodontal ele vai inflamar, ele vai liberar uma série de fatores inflamatórios locais ali naquela região, tá? E aí, ao invés do ligamento periodontal se refazer, né, se cicatrizar sozinho, ele não vai conseguir fazer isso. Quem vai receber essa informação de, ó, deu uma lesão aqui, deu um pau aqui, quem é que vai ser? É o osso alveolar. Lembra lá da minha anatomia? Quem está do lado do ligamento periodontal é o osso alveolar. Então, quando o ligamento lesiona, o cemento não vai conseguir corrigir o ligamento periodontal. Quem vai tomar isso para si é o osso. E aí o osso vai começar a ter um estímulo de um estímulo de reparação, como se eu tivesse tido uma fratura, como se uma fratura tivesse acontecido. Então, eu vou liberar um gatilho de vamos cicatrizar como se fosse um osso quebrado. E aí, esse osso vai começar a multiplicar, 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 tá? Opa! Mega multiplicar. E ele vai calcificar um tecido mole. A partir deste momento, aquele osso, aquele dente, né? Vamos pensar lá no canino, né? Aquele canino, que aqui embaixo ele ia ter um cemento irregularzinho, porque é o natural, agora ele não tem, e aí ele tem o cemento, ele vai ter o ligamento e vai ter o osso aqui embaixo. Nessa região onde o trauma ligamentar aconteceu, agora eu vou ter substituição por osso. O osso vai estar grudado aqui. E aí, gente, é que a gente não lembra disso, mas isso aqui é uma articulação. Então, o meu dente dentro do osso alveolar, ele é uma articulação diferente, né? Não tem bainha sinovial, né? Não tem nada daquilo que a gente está acostumado pensando de articulação normal, né? De membro pélvico, membro, né? De membros no geral. Aqui é uma articulação diferenciada, mas é. Então, o ligamento periodontal, que seria o funcionamento da minha articulação, ele foi substituído nesse ponto. E agora eu tenho um osso. E o que acontece se eu, sei lá, calcificar a articulação do meu cotovelo? Esse cotovelo para de mexer, né? Ele perde mobilidade, né? Eu vou ficar anquilosado, ou para frente ou, né, ou para dentro, dependendo da posição que eu calcifiquei essa articulação. Essa calcificação vai acontecer aí. E a hora que essa calcificação acontece aí, beleza. Num primeiro momento, até, né, é um jeito de eu resolver o problema. Só que lembra que esse dente, o ligamento periodontal, ele existe porque eu preciso de uma certa mobilidade, né, na hora da mastigação, né? Então, isso começa a comprometer esse amortecimento aí de impacto. Então, quanto mais anquilose eu tiver, quanto mais áreas desse meu dente tiver anquilosado, pior. Ontem, né, só essas coisas, a gente atrai essas coisas, né? Ontem eu fui fazer um tratamento, né, numa boca de um gato que chegou para mim no atendimento. Ele tinha lesões de reabsorção horrorosas, tá? Muito, muito, muito ruins. E
Quando eu fui, né, ele tinha em vários dentes, não era só nos premolares, ele tinha também no canino. E para ajudar, o canino superior dele ainda estava fraturado, completamente fraturado. Tinha só um cotoquinho do canino. Tinha que extrair, né? Eu fui fazer o processo de luxar o dente para conseguir fazer a extração. A hora que eu luxei o dente, gente, saiu o dente, sem brincadeira, saiu 0,5 centímetro de cada lado de osso. Ele fez... Tava inteiro anquilosado, inteiro, né? Super anquilosado. Ele fez uma região aqui bizarra de junção, né? Então, ele praticamente não tinha mais ligamento, que quando a gente vai fazer uma extração, a gente coloca o instrumento, entre ali no espaço do ligamento alveolar, e você vai começar a mexer, justamente para lesionar o ligamento alveolar e o dente ter mobilidade, você conseguir puxar. Aqui não tinha mais espaço alveolar, o que eu tinha era um espaço calcificado. Conforme eu fui colocando o instrumento para luxar, tá? Esse osso com certeza também já tinha, né? Isso não é normal, esse osso também já estava prejudicado por conta do processo inflamatório, saiu um teco de osso. Eu saí com o dente com um teco de osso aqui na lateral. Né? Depois eu tive que fazer uma parte, né, da cirurgia, fazer um processo de reparação ali nessa região. Então, fica muito. A lesão é bem feia aqui. Então, essa é uma lesão que a gente chama de substituição, porque eu substituí o tecido do ligamento por osso, né? Aquele tecido que não era osso virou osso agora. E o último, né? A última classificação que a gente tem é a lesão, né? Inflamatória. Bom, a lesão inflamatória, o que vai rolar? Nessa minha região aí, geralmente, pode ser tanto da região do ligamento quanto da região da polpa, né? Aconteceu um processo inflamatório importante, e aí esse processo inflamatório vai dar início, né? Vai ser o gatilho da desgraça futura. Então, eu tenho, por exemplo, né, uma reação inflamatória periférica. Então, o meu tecido periférico adjacente, então, meu ligamento periodontal, meu cemento, tiveram algum tipo de lesão, inflamaram, desencadearam um processo inflamatório importante. Esse processo inflamatório, né, gerou um processo de reabsorção. Então, o organismo entende, a partir daquele momento que o gatilho do processo inflamatório acontece, o organismo entende que aquele dente, ele está causando um problema e ele precisa ser aniquilado, tá? Como que eu vou aniquilar um dente? Gente, o dente, eu não sei se vocês sabem, mas o esmalte, ele tem uma dureza maior que a do osso, né? É muito difícil. Você acha, imagina, se o seu organismo hoje resolvesse desfazer sei lá, de uma falange, ia dar um puta de um trabalho. Imagina você tirar um negócio que é tão duro quanto o osso, né? Ou até mais. É muito desgastante. Então, isso leva um tempo. Então, eu preciso de uma reação inflamatória baita significativa para eu começar a destruir aquilo que faz o dente ficar preso naquele osso. Porque a partir do momento que eu conseguir destruir o que gruda o dente no osso, esse dente vai sair. E aí o meu é como se fosse entre muitas e muitas e muitas e muitas aspas, um corpo estranho. É como se a partir daquele momento do trauma, o organismo entendesse que esse dente não é mais para mim. Eu não posso mais ter esse dente, vou sumir com o dente daqui. Adianta eu começar a destruição pela coroa? Não adianta, tá? O mais inteligente é destruir a raiz, porque se eu preciso eu quero que esse dente saia dali, eu preciso destruir aonde ele ele tá ali grudado, e ele tá grudado pela raiz. Então, é por ali que vai começar a destruição, na grande maioria das vezes, tá? Eu começo aí. E aí, conforme vai tendo essa lesão, e lembra que acontece, né? Voltamos lá. Onde é o ponto mais fácil de eu ter um trauma? É aqui embaixo ou aqui? Pensa, o que está mais próximo da superfície? Mais próximo mais suscetível a tomar um trauma, se eu morder uma coisa mais dura, ter lesão? Nessa região aqui de transição, não aqui embaixo. Aqui embaixo tem que ser um baita de um trauma para a lesão começar embaixo. Geralmente a lesão começa aqui. E já que começa nessa região de transição, essa vai começar eu vou começar a destruir aqui, bem na transiçãozinha, e a tendência é que eu vá evoluir aqui para cima da linha da gengiva, e eu começar a ver
o esmalte mais desgastado, né? Começar a ver a lesão de esmalte e aquela lesão que a gente viu a gengiva recobrindo. Então, por isso que a gente acaba vendo mais no gato, tá? Mas não necessariamente o fato da gente clinicamente enxergar mais no gato não significa que essa é exclusivamente a que mais acontece no gato. É aquilo que eu falei para vocês. Se eu levar só em consideração o meu diagnóstico clínico, esse aí vai ser de longe o que eu vou ver. Agora, quando eu estiver considerando o diagnóstico radiográfico envolvido, a minha proporção muda, tá? Eu tenho a reabsorção, né, externa, então inflamatória externa, que apesar de ser externa, né, a desgraça, ela vai começar pela a minha polpa está inflamada, lembra lá, minha polpa inflamou, então a parte de dentro inflamou, essa inflamação vai evoluir para o mais externo, a hora que ele chega no cemento, vai ser quando ele dá o estímulo de destruição. E aí a destruição, a reabsorção começa a acontecer, mas que o BO, a destruição vai ser externa, mas a desgraça aconteceu ali, porque eu atingi, eu afetei a polpa de algum jeito, tá? E aí tem um trabalho bonitinho aqui, ó, que é a comparação, né, das lesões, né, de reabsorção no gato com as questões de periodontite. Esse é um trabalho mais antigo, de 2022, mas o que eles observaram, né? Eles observaram que eles analisaram 543 dentes, não animais, tá? Então, não foram 500 gatos, mas foi bastante gato mesmo assim, dentes com reabsorção. E aí, eles anestesiaram esses gatos, né? Então, é de um grupo de odonto, esse trabalho. Eles anestesiaram esses gatos e radiografaram todos esses gatos, dos dentes, né? Que eram visíveis. E aí, eles viram que tinham dois tipos de lesão de raiz. Eu tinha o tipo de lesão de raiz, que é o que a gente chama hoje de lesão do tipo 1, que se você olhar o dente, o raio-x daquele gato, eu vejo o dente, o espaço periodontal, o dente ele é radiopaco, então ele vai ficar branco. O espaço do ligamento periodontal, o ligamento periodontal não tem cálcio, então ele vai ser radiotransparente. E eu tenho a área do osso alveolar, que volta a ser radiopaco. Então, vai ter uma área branca, uma área mais cinzenta e uma área branca de novo, né? Então, eu tenho aí, vai intercalar. Eu enxergo todas as estruturas. Então, eu não estou vendo alteração na raiz e não estou vendo alteração no espaço, né? O meu espaço periodontal, do ligamento periodontal, parece intacto. Então, provavelmente, esse processo de reabsorção, ele iniciou com uma doença periodontal. Então, isso é muito comum no cachorro. No gato, essa não é a mais comum, justamente porque o gato tem pouca acúmulo de placa, né? Pouco acúmulo de tártaro no dente. Então, a destruição que vem de origem de fora, né? Da lesão ali do ligamento periodontal externo é menor. Tá? Então, começa do lado de fora. E aqui, e o segundo tipo, que é o mais comum, né? Falando de gato, na hora que você vai radiografar, a raiz está radiotransparente e eu não consigo determinar exatamente, fazer exatamente a definição aonde é a raiz, aonde é o ligamento periodontal. Porque essa raiz já começou a ser reabsorvida. Então, aquela estrutura calcificada que eu tinha ali, aquela região de cemento, ela já não está mais visível. Então, a hora que eu radiografo, meio que virou um borrão. Não dá para saber exatamente quem é quem. Então, isso é o que é uma lesão do tipo 2, né? Que a gente fala que geralmente, na maioria desses casos, ela é idiopática. A gente ainda não descobriu um bom motivo, né, para ela aparecer, para esse tipo de lesão acontecer. Mas essa lesão do tipo 2 tende a ser o que a gente mais vê na espécie. E aí, né, vejam, é um problema que começa lá dentro, de novo, na raiz. Se eu tiver numa fase inicial da doença, o exame clínico não vai me mostrar. Então, por que eu tô falando isso para vocês? Porque às vezes você tem aquele gato que vem para atendimento, ele tá anorético. Aí foi no clínico geral, o clínico geral revirou o gato de cabo a rabo, não achou nada, terceirizou, chutou pro especialista, né? E aí pode cair tanto em mim, como especialista de felinos, como em vocês, porque o gato está em anorexia, sei lá, deve ser algum problema trato-gastrointestinal, manda pro gastro, né? Aí cai lá no gastro, vocês reviram o gato do avesso, vocês também não vão achar nada num primeiro momento.
Então, talvez o problema tenha esse insight. Será que o BO desse gato não é bucal? E aí vocês estão olhando, e mas não está vendo nada, né? Em cima. No começo, a fase mais inicial da lesão, às vezes ainda não chegou, eu não tive a lesão a ponto de doer. Mas se eu tiver naquele estágio intermediário, entre já tenho a lesão já na parte, já cheguei na região ali do nervo, mas ainda não consegui ultrapassar a linha da gengiva para mostrar a coroa alterada, né? Clinicamente a gente não tá vendo. E às vezes o problema é esse. E aí você tá ali, esse gato tem dor. Aí você faz analgésico, o bicho volta a comer. Aí você tira o analgésico, o bicho para de comer. E aí você tá ali andando em círculo e o BO tá aí. É um negócio que é de um diagnóstico desgraçado. É difícil de você conseguir fazer esse diagnóstico. Ou então até tem uma lesão mais já avançada que as pessoas que viram antes de você ignoraram, né? Passou batido, foi embora. E aí a gente tem duas teorias aí, né, para as lesões ditas idiopáticas, tá? A primeira teoria é que eu tenho uma falha de cicatrização, né? Então, o meu próprio cemento, né, que deveria conseguir cicatrizar, ajudar o processo de cicatrização, eu tenho uma falha intrínseca na sua qualidade, ele não consegue. Aí, ele não consegue se refazer, se cicatrizar, fechar a lesão ali dele, né? E aí fica o buraco lá. E a segunda questão é a questão da idade. Conforme a gente vai ficando mais velho, isso vale para todos os tecidos, cicatrizar fica mais difícil. Pega uma criança que ralou o joelho. A criança vai lá, né, ralou o joelho no asfalto. Foi brincar, caiu, ralou o joelho. Gente, se vocês olharem 4 dias depois, talvez não tenha nem mais casquinha. Já, tipo, a casquinha já caiu, já tem uma pelezinha ali por baixo, o negócio cicatrizou. Agora vai e pega um idoso que caiu e ralou o joelho. Vejam quanto tempo leva para esse idoso conseguir cicatrizar. Estou falando de pele, coisa que teoricamente, pele é uma das coisas que cicatriza mais rápido, né? Leva um tempão, às vezes mais de 15 dias para cicatrizar. Por quê? Tá tudo trabalhando em slow motion. O processo inflamatório é mais devagar, a resposta é mais devagar, a multiplicação tecidual é mais devagar. E aí, no idoso, se o meu processo de cicatrização é triste, é pesaroso, é cansativo, o que vai rolar com esse parça, né? A reabsorção é mais rápida que a cicatrização. Então, eu estou cicatrizando, mas estou tirando. Então, é enxugar gelo, né? O gelo vai derreter, você enxuga o gelo, dá 2 segundos, o gelo derrete. Você segura o gelo derrete. Então, você nunca vai conseguir resolver o problema. O problema não vai estar. Não tem como eu fazer a cicatrização desse cemento. E a hora que eu chegar na dentina, a hora que eu já destruí todo o meu cemento e agora eu cheguei na dentina, é o meu ponto de não retorno. Eu não consigo mais resolver o BO. Agora esse dente foi para o espaço, ele está condenado. Esse dente foi condenado a ser destruído, tá? Então, isso é uma teoria para lesão idiopática, para acontecer. E a segunda além de eu ter a falha no cemento, eu tenho uma falha no meu próprio ligamento periodontal. Então, eu tenho uma alteração anatômica, que num primeiro momento não é visível para aquele paciente, mas estruturalmente o meu ligamento periodontal, ele não está fazendo a sua função. Vocês podem imaginar, não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Vamos pegar aí 2 exemplos ótimos. Pega um humano velho, né, que não tem mais dente, que caiu os dentes. Pega, né? Agora, essa acho que talvez uma das últimas gerações que a gente pega em idosos que não tem mais dente, que são 100% dentadura, né? A hora que ele tira a dentadura, observem a anatomia desse paciente. Pega um pincher velho. Pincher é o melhor exemplo. O pincher velho que perdeu todos os dentes, né? Porque pincher ele morre com 812 anos, né? É que nem poodle. Poodle pequeno e pincher, eles não morrem, eles soltam um pedaço, né? Eles morrem lá na base dos 12 anos, mas vivem até os 18. O coração e o pulmão respiram até os 18, né? E daí ele vai soltando pedaço, caindo pedaço nesse meio do caminho. Se você pegar esse bicho que foi perdendo os dentes aí, de um proprietário meio relaxado, que não fez nada, o que vai acontecer?
Primeiro que né, a língua vai ficar pendurada. E qual que vai ser a conformação dessa boca? Eu vou perder a estrutura anatômica. Essa boca vai ficar torta, né? Esse animal ele pode ter uma área que a mandíbula fica maior que a outra. Eu posso ter alteração, né, de fechamento. Tudo por quê? Porque eu perdi os dentes. A hora que eu perco o dente, gente, ele é o que dá, ele é o responsável. Ele é responsável pela manutenção da nossa estrutura. Então, vocês que têm aí eu gosto, né? O queixo, a estrutura aqui da boca, tal. A estrutura de vocês só é assim porque a presença do dente é assim. Então, toda vez que a gente mastiga, que a gente faz um esforço, vai lá, vai mastigar alguma coisa, lembra que esse dente vai ter uma micromobilidade que não é visível, mas ele existe, uma micromobilidade, porque o meu ligamento periodontal está fazendo o efeito de amortecedor, né? Então, isso vai manter a minha saúde desse osso, tanto o osso da minha mandíbula quanto o osso da minha maxila. A hora, se eu tenho um animal que tem pouco esforço de mastigação, né? Isso é muito visto em humano. A maioria dos trabalhos que eles viram isso foi em humano. Humano que tem pouco estímulo para mastigar, né? Que come só coisa pastosa, né? Fica na base da sopinha a vida inteira, né? Ou durante muitos períodos. A tendência é que eu vou começar a ter estímulo de reabsorção. Porque esse meu ligamento, ele não vai trabalhar. E se ele não trabalha, ele atrofia, ele deixa de funcionar. Então, hoje, a gente tem, né? Eu não sei se vocês já tiveram também essa informação, apenas 30% dos gatos mastigam. Repara, quem tem gato, repara, a hora que você coloca comida para eles. Ou gato que vomita. Você vê um vômito de gato. Eles não vomitam a ração inteira, né? Você vê, aquele gato, principalmente o gato que vomita por sobrecarga, ele vomita a bolinha, né? O grãozinho inteiro. Se é dependente, você consegue até identificar a marca da ração, né? Você, pelo o tipo do grão que o gato vomitou. Porque só 30% deles mastiga. Então, será que essa não é uma justificativa para eu ter tantos os gatos ferais quanto os gatos, os gatos lá, os leões, né, os gatos selvagens, quanto os nossos gatos de casa, para ter bastante falha de reabsorção? Para mim, essa é uma das justificativas mais plausíveis. Porque os nossos gatos, eles não mastigam. Você coloca a comida lá, né, eles engolem. Pensa no bicho na selva, lá no caçador, né? Ele caçou uma presa. O que ele vai usar? Ele vai usar aqui, ó. Ele vai usar a frente, o canino, para rasgar aquela presa. Mas você não vê um gato. Pega no Discovery da vida aí. Vamos pegar um documentário. Você não vê o gato que rasga e fica lá e mastiga e aprecia a presa. Não, ele rasga, engole, rasga, engole, rasga, engole. Ele não tem esse estímulo mastigatório. Então, será que esse estímulo mastigatório não é o que predispôs esse paciente a ter mais lesão de estímulo, de reabsorção? Porque eu tenho em todas as espécies do mundo felino isso. Então, para mim, isso é o que faz mais sentido. Esses gatos estão cada vez mastigando menos, né? São gatos que... Pensa no gato que come, então, dieta exclusiva úmida, né? Não, eu amo dieta exclusiva úmida, vocês não vão me dizer que não é para dar sachê pro gato. É obrigatório. Porém, pensando tudo tem pró e contra na vida, né? Pensando por esse lado, se o gato que come ração seca já não mastiga, você acha que o gato que come sachê vai mastigar? Ele lambe, engole, lambe, joga para trás, engole, lambe, engole, e assim vai indo. Qual que é o trabalho que esse dente vai ter? Zero, né? Então, isso pode enfraquecer o meu ligamento periodontal e predispor, né? Uma redução aí da função desse meu ligamento. Então, quando eu tiver um possível trauma, esse ligamento vai estar tão meia bomba, tão pouco trabalhando, que ele não sabe nem por onde começar. E aí, quando ele começar a entender o que ele tem que fazer, já é tarde, a lesão já começou, o estímulo de reabsorção já existiu. Então, isso é para mim, uma das teorias que mais fazem sentido. Mas assim, gente, é tudo teoria, tá? Tá tudo dentro aí. A gente não tem uma etiologia que diga, o BO é esse, é isso aqui que aconteceu, tá? Para algumas lesões a gente tem, para outras a gente não sabe o que aconteceu com aquele paciente. E aí, então, eu tenho, né, a questão do diagnóstico. Inspeção visual vai acontecer quando? Quando eu tenho uma lesão que já está mais, né, mais evoluída, uma lesão que já tá, que eu já cheguei lá
já ultrapassou a minha linha de divisão do cemento com esmalte, que a lesão já ultrapassou a linha da gengiva, que aquela gengiva já está mais irregular, que já está mais avermelhada, né? Ou às vezes aquele paciente que às vezes vai comer, o proprietário nota que a hora que ele vai comer ração seca, ele mastiga de um lado só, né? Ele fica lá mastigando mais de um lado. É normal ter preferência por um lado de mastigação, tá? A tendência é que eles mastiguem mais do lado direito. É uma tendência, mas isso não é uma obrigação. E é normal, se vocês forem mastigar, vocês forem começar a prestar atenção na mastigação de vocês, a gente também mastiga mais de um lado do que do outro, né? E isso faz com que a gente tenha um lado de musculatura mais desenvolvida do que do outro. Por isso que o nosso rosto é diferente, um lado do outro. A gente usa mais músculos de um lado do que do outro. Foi aí que o povo da harmonização facial ganhou dinheiro, né? Numa tentativa de deixar a coisa simétrica, né? E aí a galera meio que perdeu a mão e fez uma harmonização bem bizarra. Mas é justamente por isso, porque a gente tende a usar mais um lado. Mas tem alguns gatos que ele já tem uma certa sensibilidade, que a hora que o dente, a comida bate ali, dá choque. Então, ele joga para o outro lado. Às vezes, ele até vira a cabeça para o lado que ele tá dando preferência para mastigar, para a comida não ficar batendo daquele lado ali. Isso aí é para evitar o choque. Então, clinicamente, por inspeção visual, a gente já pega uma lesão de moderada a avançada, é importante. Mas, né, eu posso fazer um exame também, anestesiar esse paciente e pegar um explorador dentário. O explorador dentário é aquele instrumentalzinho de odonto, que é um cabinho que tem, sei lá, não sei como é que eu posso chamar isso, mas ele tem tipo uma guia milimetrada, né? E aí você vai ter aí os milímetros, até tantos milímetros é normal no paciente, acima de tantos milímetros já tem uma bolsa sendo formada, né? Eles usam isso muito para avaliar, por exemplo, pacientes que têm doença periodontal, né? Vai ter lá placa, muito tártaro, isso eles avaliam o tamanho da bolsa. Eu posso colocar isso aqui, encostar ele no dente, né? Essa pontinha milimetrada aqui no dente e deslizar ele por baixo da gengiva, para ver se eu tenho. Qual que é o problema? O problema é que se eu tiver uma anquilose, eu não vou conseguir encaixar em lugar nenhum, né? E talvez até me pareça que tá normal, que eu não tenha bolsa periodontal formada. Você fala, tá ótimo, né? Pro gato, o ideal pro gato é que ele tenha uma bolsa periodontal mínima, ou que ela não exista. Aí você fala, tá ótimo, né? Mas não, tá anquilosado. Você não conseguiu progredir porque anquilosou ali, fez aquela lesão de substituição. Eu substituí por osso. E aí você acha que tá normal. Então, quem é que vai ser o cara que vai dar o diagnóstico pra gente? O cara que vai ser radiografado. E não adianta a gente fazer radiografia de crânio. Pegar o crânio, enfiar lá, fazer aquela projeção lá, dorso ventral, né? Ou sei lá, vento dorsal, aquela projeção meio torta lá, que eu não sei qual é o nome dela. Não adianta você radiografar o crânio inteiro, porque você vai perder detalhe. Então, quando a gente está pensando em reabsorção dentária, esse animal tinha que ter uma radiografia quase que segmentada, né? A cada 2, 3 dentes, ele tem que ter uma foto para a gente conseguir avaliar com precisão, com clareza. Em lesões mais avançadas, a hora que você faz um raio-x de crânio, vai aparecer, porque eu já tenho uma destruição de osso um pouco mais avançada, você já vai conseguir ver uma coisa melhor. Mas para aquela lesão inicial, o raio-x de crânio generalista, ele passa batido, perde, porque eu vou ter muita sobreposição de estrutura, né? Raio-x de crânio já é um inferno, né? Eu não sei como é que a galera da imagem consegue enxergar aqueles raio-x de crânio. É um horror, né? Tem 500 coisas, né? Tudo sobreposto. Não dá nem para saber quem é quem, vira uma bagunça, né? Então, é difícil mesmo de fazer avaliação. E para isso fica mais difícil. Eu preciso de uma identificação aí, quase que dente a dente, para ter certeza quem está afetado e quem não está, tá? Se eu não consigo ver, né, se o proprietário não tem dinheiro, né, para radiografar dente a dente, né, tem que fazer uma contenção de custo, né? Então, que a gente comece por aqueles dentes que visualmente já estão alterados, né, para a gente começar a ver qual que é a extensão da lesão, porque quem vai me dar a ideia é o raio-x. Aí aqui, ó, a gente tem, né, isso aqui é inferior, né, então o molarzão, o pré-molar, olha esse molarzito aqui, ó. Tá vendo aqui? Teoricamente, a minha gengiva, o normal da minha gengiva seria aqui, ó.
essa minha gengiva, ela tinha que parar aqui. Essa é a linha da gengiva. Mas olha onde essa gengiva tá fazendo, tá vindo. Ela cobriu aqui, ó. Ó a gengiva hiperplasiando para fazer o band-aid da parte do esmalte que já foi destruído, tá? A hora que a gente radiografa isso aqui, olha o raio-x. Eu vou ter aqui, ó, só vocês acompanharem. Esmalte, 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 esmalte. Do nada tem um buraco. Ó o buraco aqui, ó. Nesse caso aqui, a lesão começou pelo esmalte, tá? Cadê esse pedaço aqui? Parece que alguém veio e deu uma mordida, né? Tá acabando, ó. Tinha que ter, o meu osso tinha que, meu dente tinha que continuar aqui, ó. Tinha que ter preenchimento de toda essa porção. E não tem, tá? Olha os outros dentes, né? Os outros dentes aqui, eles têm, né? E aí vocês têm que conhecer a anatomia, né? Olha a anatomia. Aqui eu tenho uma reentrância. Ah, aqui a lesão de reabsorção? Não, é a reentrância do dente, né? Olha aqui a fissurinha do dente. Mesma coisa do outro lado, né? Tem outra reentrânciazinha aqui, né? Tá ficando a radiopacidade mais clara aqui, ó. Aqui também é a reentrância da outra ponta do dente. Então, tem que conhecer também a anatomia para a gente não ver, né? Coisa que não existe. Então, aqui, ó, tem uma baita lesão de reabsorção. Então, as lesões de reabsorção, elas são, né? Elas têm uma classificação clínica, né? Que foi feita pela Associação Veterinária, né? De dentistas veterinários. E aí eles fizeram uns desenhinhos aí para a gente conseguir avaliar na hora do nosso exame clínico, né? Se eu estou vendo essa lesão. Então, por exemplo, quando eu tenho uma lesão em estágio 1, a lesão de estágio 1, eu não tenho nada no esmalte. Então, clinicamente, é a lesão que se perde. Eu não vou conseguir ver essa lesão clínica. Por quê? Onde que está a destruição? A destruição, ela está no cemento. Não, ela não destruiu nada de esmalte. Então, eu não vou ter reação de gengiva aqui. Eu não vou ver clinicamente. Esse aqui é o cara que eu perco. Que eu olho, acho que o dente está normal, próximo, né? Mas se eu tivesse radiografado isso aqui, eu ia ver que eu já tenho o início de processo destrutivo acontecendo aqui. A destruição já começou a rolar aqui, ó. Já tá rolando, tá? Esse é o nível 1, é o que vai passar desapercebido. Aí eu tenho o estágio 2. O estágio 2, a gente, se vocês já tiverem, se for um gato bonzinho, né, de fazer avaliação e vocês olharem com cuidado, a gente já começa a ver. Porque a gente já vai ver, eu já vou ter uma perda de esmalte e de cemento acontecendo, que já vai deixar de ser leve, já vai começar a ser moderada. A minha dentina, ela começou a ser lesionada, mas a minha polpa está preservada. Então, a polpa a gente não veria, a dentina a gente não veria clinicamente. Mas eu já comecei a ter uma lesão de esmalte, eu já começo a ter lesão de gengiva. A minha gengiva já vai começar a responder. Então, vai ser aquela gengiva bonitinha que estava vindo aqui bem fofinha, bem legalzinha, e a hora que ela chegou aqui, ela fez um caganézimozinho assim, ó, ficou mais vermelho. Então, esse aqui que está com um caganézimozinho mais vermelho, esse cara aqui, ele já tem que ser encaminhado para um odonto. Já tem que solicitar que ele encaminhe para fazer uma avaliação por odonto, porque ele já começou a ter uma lesão de reabsorção. Aí você vai falar, nossa, mas ela é tão pequena. É uma lesão tão pequena, mas isso aqui vai evoluir. Porque a hora que as lesões chegar aqui, ó, porque por enquanto não tá doendo, tá? Isso aqui não tá doendo. Por que que não tá doendo? Não chegou na polpa ainda, né? Então, enquanto eu tiver na dentina, a dentina não é inervada, a polpa é. Então, enquanto eu tô com a lesão aqui, tá tudo bem. Esse bicho não vai ter sensibilidade. Só que isso aqui vai evoluir, e ela vai evoluir para um estágio 3. E o estágio 3 é, além de eu progredir a minha lesão de esmalte, de cemento, de dentina, eu vou chegar na polpa. E a hora que eu começar, que chegar isso aqui na polpa, isso vai começar a doer. Então, aqui, clinicamente, já vai ser bem mais visível do que a gente espera, né, do que é o normal. Então, você vai bater o olho, você não vai precisar procurar muito. A hora que você fizer uma levantada aqui de gengiva e avaliar esse dente, você já vai ver que tem coisa, né, ainda mais gengiva de gato, que é um rosinha clarinho, qualquer coisa que seja um rosa um pouco mais evidente, você vai te chamar atenção. Você já vai ver que já tem uma reação de gengiva, de tecido gengival ali. E aí, se eu já tenho uma reação de tecido gengival que não precisa de esforço para ver, provavelmente a minha polpa já foi afetada, provavelmente aquilo ali é um foco de dor para aquele gato.
E se esse gato não tiver mais nada que justifique a redução de peso, a redução de apetite, isso aqui justifica, tá? E aí ele só vai parar de doer a hora que isso aqui for resolvido, que eu tiver uma resolução para o problema. E a tendência é evoluir. Então, eu saio do estágio 3. Então, o estágio 1, clinicamente, a gente não vê. A gente só veria se esse animal fosse para um odonto de maneira preventiva. O estágio 2, a gente já vê, mas precisa de atenção. O estágio 3 já é visível facilmente. Aí eu evoluo. A desgraça vai evoluir. Ela vai evoluir para quem? Para a galera do estágio 4. O estágio 4, gente, é ladeira abaixo agora, tá? Do estágio 4, a desgraça já está tomando conta. Então, aí o meu estágio 4 ele é subclassificado em A, B e C. O A é quando eu tenho uma lesão de coroa maior do que a raiz está envolvida, né? O estágio B, eu tenho a coroa, o estágio A, a raiz está mais afetada, destruída do que a coroa, do que o esmalte, né? Do que a coroa. No estágio B, a coroa está mais afetada do que a raiz. No estágio C, caralho, ao contrário. O A, os dois estão afetados igual. O B, a coroa é mais afetada do que a raiz. E o C, a raiz é mais afetada que a coroa. Como que eu vou descobrir isso? Quem está mais afetado que quem? Clinicamente, tá tudo cagado, tá tudo igual, né? Eu só vou descobrir isso com raio-x intraoral. E o estágio 5, e gente, não preciso nem dizer que isso aqui tá doendo, né? Olha a minha polpa nessas situações. Tá muito corroída. E o meu estágio 5 é o estágio final. É aquele estágio que cadê o dente? Não existe. Aí o proprietário, às vezes o próprio proprietário percebe, ele perdeu um dentinho. Eu não vi o dentinho. Porque o proprietário acha que dente de gato é igual dente de cachorro, dente de criança, né? Ai, caiu, criança vem, né, com o dente na mão, caiu, põe na fala do dente. Na maioria, cão e gato, a hora que o dente cai, geralmente eles engolem, né? Mas nesse caso aqui, não é que o dente caiu. Gente, o dente foi comido, ele destruiu. Não existe dente para mandar para a fada do dente, colocar embaixo do travesseiro do cachorro, do gato, para mandar, né? Não tem. O dente foi destruído. Qual que é a parte boa, se é que a gente pode chamar isso de bom, né? A gente chama isso de bom porque aqui eu já destruí tanto que agora parou de doer. Então, todo dente que iniciou um processo lá de destruição, de reabsorção dentária, quando o organismo dá o gatilho de destruição daquele dente, o objetivo dele é chegar no estágio 5. Qual que é o problema? Vai levar, um tempão para chegar no estágio 5. E até lá, isso vai doer pra caramba. Então, é você com dor de dente. Só que a gente com dor de dente, né? Fica você com dor de dente. Você não aguenta 3 dias. Você vai parar no dentista. Você fala, pelo amor de Deus, tá doendo demais. Eu como qualquer coisa, dá choque, dói a cabeça. Você não consegue comer nada. Acaba com a tua qualidade de vida. Né? Por quê? Porque a gente é frouxo para dor. Né? O humano é muito frouxo para dor. Qualquer coisa dói por muito tempo. Né? Lembra que o gato, predador topo de cadeia. Né? O gato, ele tá lá fingindo que tá tudo bem para ele. Ele tá com a boca podre, com os dentes tudo sendo comido pela lesão de reabsorção, e ele tá fingindo plenitude, como se nada tivesse acontecido. Aí você vai falar para mim que isso aqui não tá doendo? É impossível isso não tá doendo. Isso está doendo. O problema é que o gato, de novo, deu um jeito de lidar com isso e seguir a vida dele, né? Se de repente ele cair num veterinário que perceba isso, que faça um bom exame de cavidade oral e olhe para isso, a gente acelera, porque aí a gente manda esse bicho para extração e você pula etapa, não deixa esse gato ficar com dor até chegar lá. A gente já resolve o problema. Agora, se esse gato não passa por uma avaliação minuciosa de cavidade oral, e aí? Né? E aí, ele vai ficar, até ele chegar no estágio 5, ele pode levar meses para chegar no estágio 5. Ele pode levar anos, dependendo do estímulo, para chegar no estágio 5. Imagina vocês, anos, meses com dor de dente. Gente, você não vai conseguir ter qualidade de vida. Isso vai te afetar de algum jeito, né? É dor crônica, é gatilho de dor crônica. Quem tem enxaqueca crônica, sabe o que é conviver com a enxaqueca. Não é que a pessoa que tem enxaqueca crônica, ela não se importa, né? Eu tenho crise de enxaqueca. Não é que eu não me importo, é que eu não posso, cada vez que eu tenho uma crise de enxaqueca, deitar na minha cama, jogar um cobertor na minha testa e fingir, vou ficar aqui até a enxaqueca passar. Adoraria, porém, não nasci herdeira, preciso trabalhar. Então, o que eu faço? Tasco 3 paracetamol para dentro, né? Respiro fundo e vou para a vida.
a gente aprende a lidar com a enxaqueca. Agora, pergunta para o cara que tem enxaqueca se ele preferia não ter. Se você falar para o cara que tem enxaqueca que ele vai fazer uma cirurgia no centro do cérebro dele e nunca mais ele vai sentir enxaqueca na vida, mano, ele vai. Porque a qualidade de vida dele fica afetada. É esse gato. Ele quer, pelo amor de Deus, que alguém tire esse dente para ele. Porque ele vai, só que ele tem outra opção, que não viver. Ele vai viver, vai seguir a vida dele, só que a qualidade de vida dele vai estar afetada, tá? Então, isso é o que vocês têm que sempre pensar. Não é porque não parece estar doendo, não é porque não parece que ele está desconfortável, que ele não esteja. É impossível que isso não está doendo. Isso está doendo. A minha inervação está sendo afetada, tá? E qual que é o objetivo, né? Quando a gente fala de doença, seja lá qual for a doença, a gente tem geralmente, né, 3 objetivos principais, que é aliviar o desconforto que essa doença cause, evitar que isso progrida, né? E, de preferência, curar o paciente, restaurar a função, tá? Então, isso é o objetivo geral né, da medicina como um todo. Bom, então vamos começar pensando no desconforto. A dor. Quem vai ser o cara que vai ter dor no paciente? Pensando lá nos estágios, né? O cara que tem a lesão de estágio 1, estágio 2, ele não tem dor ainda, né? Porque a polpa está preservada. Então, esse cara aqui, que você descobriu porque você fez um raio-x, né? E eu não tenho a minha polpa afetada, esse cara aqui, ele não precisa de um analgésico, porque ele não tem um estímulo doloroso. Agora, o cara que você já descobriu, né? Que está do 3 para frente, a dor existe, tá? Em maior ou menor grau. Então, esse cara, ele precisa. Aquele gato que já está dando, que está evitando comer a dieta seca e está dando preferência para o alimento úmido, né? Por que ele está dando preferência para o alimento úmido? Provavelmente porque ele era um dos 30% que mastigava. E aí, agora, a ração seca ele não consegue engolir sem mastigar, né? Então, ele, se for comer ração seca, ele olha para a comida e fala: vai dar não, isso aqui vai doer, deixa para lá, não vou comer não. Né? Ou então, come só um pouquinho, aí aquilo dói tanto que ele desencana, deixa para lá, não come mais. Ai, outra hora eu como, agora não tô com cabeça para comer. Ele desencana de comer. Mas se o proprietário oferece um alimento úmido, ele come com vontade, ele mata toda a fome dele, coitado que ele tá, porque o alimento úmido não dói. Ele tem que fazer menos esforço, bate menos do dente, né? Não machuca tanto, estimula menos a terminação nervosa. E aí, então, esse gato, ele com certeza é um gato que precisa de controle de dor. Ou aquele gato, ou aquele gato que já está, né, em hiporexia importante, né, ou em anorexia. Esse cara aí tem dor, a gente precisa ajudar ele. Aquele gato que tem lesão superficial, que é assintomático, né, esse gato aí, enquanto ele for, que ele tiver no estágio 1, no estágio 2, em tese não está doendo. Então, a gente não tem por que estar doendo. Então, a gente não precisa tratar. Pensando em evitar da doença progredir, eu consigo evitar que a doença progrida? Não. Se ela já existe, o gatilho já foi iniciado. É como eu bater num dominozinho, depois que o primeiro já bateu, daqui para frente eu perdi o controle. Então, eu não tenho mais como impedir a progressão da lesão. Então, já falhou na minha segunda missão, né? Então, a minha tentativa se eu não conseguir evitar a progressão, eu também não vou conseguir restaurar a função daquele dente. Então, nesse caso aqui, não adianta vocês mandarem esse gato para fazer tratamento periodontal. Vou só fazer uma limpezinha de tártaro, tirar a placa. Não é esse o problema. Não vai resolver o problema do gato. O que vai resolver o problema do gato, né? Tirar o dente. É isso que ele precisa, tá? Existem métodos conservadores? Existem. Para quem serve o método conservador? O gato no estágio 1, no estágio 2, né? Que é aquele gato que é assintomático, que é aquele gato que não tem polpa afetada, que não tem dor. Esse gato aqui a gente observa, a gente monitora ele. Monitora ele clinicamente para ver se em algum momento que isso vai evoluir. A gente acabou de falar que não tem como progredir, né? Que não tem como evitar a progressão. A progressão vai acontecer, né? Vai rolar isso. O BO vai rolar, não tenho como evitar o BO de acontecer. Vai progredir, tá? Beleza. Então, mas a gente monitora. E para aquelas, né, que eu não tenho, tá confinado ali a raiz, que eu não tenho
e essa raiz não chegou na polpa. Então, essa aqui é a galera que a gente observa. Foi aquele que a gente descobriu, geralmente, que a gente descobriu sem querer, tá? Que foi pro odonto de maneira preventiva e descobriu. A longo prazo, o que vai resolver o nosso problema? A extração dentária. A extração dentária, ela é o padrão ouro, né? Porque se você tirar o dente que está aqui, né? Esse dente que vai evoluir, quanto mais rápido eu tirar esse dente, melhor. Porque eu estou tirando o foco de dor, o foco de inflamação. Então, o que eu gostaria é remover esse dente. Problema. Não sei se vocês já tiveram essa experiência na vida de tentar extrair Primeiro que extrair um dente já é o ó do borogodó. Extrair um dente que tem lesão de reabsorção dentária é o ó do borogodó elevado ao nível estratosférico. Por quê? Porque esse dente ele tá frágil, ele tá quase oco. A hora que você vai começar a manipular o instrumento, né, lá o buticão, colocar lá o afastador para tentar luxar esse dente, ele vai quebrar, ele fratura muitas vezes. E aí você sai com o pedaço, você sai com um pedaço do dente na mão e a raiz ficou lá dentro. Então, eu preciso garantir que essa raiz também seja retirada da região do osso alveolar. Ela tem que sair, porque enquanto ela estiver lá, o gatilho vai acontecer. E aí a dor vai estar lá, o processo inflamatório vai acontecer, tá? Eu tenho uma terceira hipótese, que é a amputação da coroa. Lembra lá? Então, tenho, sei lá, o meu dentinho aqui, né? Dentinho vai com as raízes aqui. Muito bem. Tenho a coroa e tenho a raiz. Se eu pegar, se esse dente, eu radiografei esse dente, e eu vi que as minhas raízes já estão extremamente radiotransparentes, que não estão sendo visíveis, provavelmente a minha raiz já foi absorvida. O que segura ela aqui, às vezes, é a própria gengiva, ou um tequinho só de raiz aqui superficial. Então, eu posso fazer o que a gente chama de amputação da coroa, que é simplesmente serrar, a gente serra a coroa vai embora, sobra só aquele tequito ali que fica ali, porque a maior parte já aconteceu. Geralmente isso acontece já em lesões mais avançadas, naquelas lesões 4 para frente, tá? Mas não é o padrão ouro, porque eu tenho que ter certeza que esse dente, essa raiz já foi reabsorvida. Então, se eu já tenho, para eu ter a certeza, eu tenho que radiografar. Para eu radiografar, esse bicho já está anestesiado. Então, por que eu vou fazer uma amputação de coroa, sendo que o final todo, tira tudo de uma vez, né? Então, o padrão ouro é a extração dentária para esse paciente. Isso é importante dizer, tá? Porque a gente tem que conversar já com esse proprietário, né? Porque você sabe, né, gente? Ainda mais proprietário de gato. Quando ele encarna numa pessoa, né? Você fala para ele, a senhora tem que ir pro onco. Daí ele fala, mas eu não confio, só confio em você. Mas eu não sou onco, moça, né? Ah, você tem que ir pro... Né, o gato quebrou a perna, tem que ir pro ortopedista. Ah, mas a doutora não faz essa cirurgia? Não, moço, não faço. Eu não sei fazer cirurgia, não sei mexer com furadeira, nem da minha casa, que sai a furadeira para mexer no osso do gato. Então, às vezes, eles precisam da nossa palavra de confiança para dizer, não, é isso mesmo. Porque às vezes você chega, você manda lá no odonto, o odonto fala que vai ter que extrair o dente, ele volta horrorizado. Imagina que você, mas você acredita que, doutora, que ele falou para mim que vai ter que extrair o dente? E aí, se você é a pessoa de confiança, você vai ter que falar, então, vai mesmo, né? Ou então, antes de encaminhar, a gente mesmo, até já, né, tendo uma conversa esclarecedora com esse proprietário, meio que já dá uma prévia para ele de que, ó, dependendo, essas lesões são muito comuns, geralmente elas implicam em extração, porque elas já afetam a região mais interna do dente, isso já gera uma dor, né? E aí você fala pro proprietário, você já teve dor de canal, né? Você sabe como é que é uma dor de canal? Aí se o cara que teve, ele nem vai discutir em extrair o dente, porque a dor que ele teve é tão grande que ele concorda. O problema é o cara que não teve, né? Aí você vai falar, já teve, então a dor de dente, isso é muito incômodo, né? Então o cara já chega no odonto meio que preparado para o que vai vir. Então ele já chega, né, com uma informação um pouco melhor, tá? Beleza, galera? Tudo bem? Até aqui da lesão de reabsorção? Lesão de reabsorção, basicamente, é isso, tá? Quando vocês começarem a avaliar cavidade oral,
vê que ali que na base do dente, geralmente, né? Clinicamente a gente vai ver na transição de gengiva ali. Se a gengiva deixou de estar lisinha, começou a subir a montanha, né? Começou a subir o morro. Se a gengiva tá estranha, né? Chuta. Esse bicho tem que, né? Provavelmente não vai ser vocês a resolver, né? Se vocês não quiserem ser odonto também, né? Vocês vão ter que encaminhar para um odonto e explicar para esse proprietário, né, como é que a coisa funciona. Então, isso em gato, gente, é bem comum, principalmente gato velho, tá? Gato velho adora ter uns dentes de cagar. Beleza. Então, o próximo, e particularmente é a minha lesão preferida, né? São as lesões de gengivite estomatite, tá? Então, as lesões de gengivite estomatite, elas são... ela é uma doença crônica de cavidade oral que afeta não só a região de gengiva, como também a região de arco palatino. Arco palatino, nos bons termos leigo, é a goela, né? É lá no fundo, lá quase no início, né, da orofaringe, lá atrás já, né? Então, as lesões de gengivite estomatite, elas podem chegar lá, tá? Não só na parte mais rostral da cavidade oral, como nas regiões mais caudais, mais próximos da transição, tá? Os trabalhos falam, gente, 26% opa, cadê minha caneta? 26% dos felinos domésticos acometidos. Eu não sei. Não sei se é porque eu pego... Bom, primeiro que eu tenho uma amostra viciada, né? Porque eu só tenho gato, então a minha amostra é muito maior. Mas, para mim, é bem mais que isso, tá? Mas isso eu coloquei para vocês porque isso é o que está na literatura, tá? Nos trabalhos aí de levantamento de população, é mais ou menos isso, 26% dos gatos acometidos. E o que vocês têm que saber? É uma doença imunomediada. Bom, para meio entendedor, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Se é uma doença imunomediada, vocês podem imaginar a treta que é isso daí nesse gato, né? E a gente hoje já considera o processo de gengivite estomatite do gato não só como uma doença de cavidade oral, e sim como uma doença sistêmica. Porque eu vou mostrar para vocês a questão imunitária da coisa, e vocês vão entender porque isso não tem como ficar restrito à cavidade oral. Isso tem um impacto sistêmico na vida desse gato, tá? Eu tenho dois fenótipos, então quando você vê o paciente com gengivite estomatite, eu posso ter o genótipo proliferativo, que é aquele animal que a gengiva, ela é hiperplasia, mas ela não está irregular, né? Ela só está mais avermelhada, ela só está mais evidente, parece que ela está inchada. E eu posso ter, aí já é um estágio um pouco além, que é o estágio ulcerativo, que agora, né, a boca desse gato virou uma couve-flor de fora a fora, né? Está horrível, está tudo irregular, tudo meio verrucoso, né? Chega a confundir, inclusive, com neoplasia, dependendo da situação, de tão feio que fica alguns gatos. Vou mostrar umas fotos para vocês. É desesperador, tá? E as manifestações clínicas? Eu tenho dor. Um gato com gengivite estomatite dói, tá? Dói e não é pouco. Ele dói de moderado a intenso, tá? Então, é aquela dor que não é a dipirona que vai resolver o problema desse gato. Eu tô falando de opioide, é daí para cima, tá? Então, são coisas que precisam, né, ser tratadas. Esses gatos, eles vão ter muita dor. Tem gato com dor de gengivite estomatite que parece, sabe cachorro com lesão cervical, com dor de coluna, que você chega perto do cachorro, você nem encostou nele, ele já grita, né? Aqueles poodle da vida, shih tzu, spitz, você chega perto dele, o bicho já, né, com dor de cervical, já grita. Gato faz isso. Gato com lesões graves de gengivite estomatite são aqueles gatos que você não consegue, às vezes, chegar perto para ver mucosa. A hora que ele tá vendo que você tá vindo aqui, ó, com a mão perto do rosto, o gato, ele já, se ele pudesse se enfiar no buraco, ele se enfiava. Eu tive uma do último, acho que a última gata feia que eu peguei de gengivite estomatite,
A história dela era o seguinte, era uma gata de 15 anos, ela não era minha paciente, ela caiu de paraquedas na clínica, porque a proprietária dela fazia unha no mesmo horário que uma outra proprietária que tinha um gato com gengivite e estomatite, que eu tratei e que o gato ficou bom, e aí ela falou, a mulher contou a história, ela identificou que a gata dela tinha uma coisa parecida, ela levou o gato para mim. Então, eu já peguei a gata, gente, era uma gata desse tamanho, preta e branca, lindinha, de 15 anos. A gata, assim, ela não era caquética, ela não era magra, tá? Mas, assim, ela podia estar mais gordinha, tá? Ela não tinha... se perguntar pra mulher, ela vomita? Ela tem diarreia? Não. Qual que era a reclamação da proprietária? Faz 2 anos que ela parou de comer ração seca. Aí eu olhei pra mulher e falei, tá, tudo bem, beleza, pode ter comido parar de ração seca, mas e sachê? Ah, não, no começo, quando ela parou de comer ração seca, eu comecei a dar sachê para ela. No começo ela aceitava. Agora ela não aceita mais. Eu falei, tá, mas agora ela come o quê? Né? Que daí já começou a me dar um suador dessa gata. Ela falou, não, doutora. Aí eu peguei um sachê. Então, essa proprietária, ela comprava sachê, comprava ração seca, batia tudo no liquidificador, jogava água, fazia uma sopa. E aí ela me mostrou isso. Ela me mostrou foto do que ela dá, sei lá, pasta, né? Não é nem uma pasta, porque, gente, a textura do negócio, ela me levou para. Ela levou para mim na clínica quando eu internei a gata para mexer na boca. Era quase, era uma textura menor, era mais ralo que uma recovery, pra vocês terem uma ideia. Ela não tinha nem a consistência da recovery, que já é meio pastosinha para, né, pro mais aguado. Era mais aguado que aquilo. Daí eu falei, aí eu olhei para aquilo, eu falei, tá, mas e aí? Não, aí eu coloco isso, aí ela lambe. Daí eu pensei, gente, mas, né? Eu falei, faz quanto tempo que ela tá nisso aqui? 1 ano. Gente, fazia 1 ano que a mulher estava pingando de veterinário em veterinário, tá? Aí os veterinários achavam que o problema da gata era dor de coluna e ficavam passando para a gata de pirona. Passava de pirona e tramal. Aí passava de pirona e tramal, a gata melhorava, porque aliviava a dor. Aí só que isso eles passavam, sei lá, 10 dias, 7 dias, a gata parava de tomar o remédio, parou de tomar o remédio, dava 2, 3 dias, a gata voltava a ficar ruim. A gata fez, sem brincadeira, 4 tratamentos periodontais. Leia-se, retirada de placa de tártaro, né? Com isso. E aí, né? Aí ela fazia o tratamento periodontal, tomava a medicação pós-operatória do tratamento periodontal, ficava uma hora que parava. Então, assim, a proprietária, não é que a proprietária não estava fazendo nada. Pelo contrário, a gata só esteve viva porque durante 1 ano, durante 2 anos, essa mulher está preocupada com a comida da gata. E a mulher, gente, não era mentira, ela me levou bloco de receitas e coisas que os veterinários passaram para ela. Quando eu fui, ela me contando isso, e eu não tinha, a gata estava na caixinha ainda, ela me contando essa história e eu ouvindo, já estava meio em choque, né, meio em pânico, já imaginando o que é que eu ia encontrar. Beleza, tirei. A hora que eu fui tirar a gata da caixa, a hora que eu coloquei a mão para. A gata tinha um colchãozinho, a hora que eu fui colocar a mão, mas eu ia puxar o colchãozinho, a gata fez assim, ó. A gata já meio que, tipo, se protegeu. Eu achei estranho, mas beleza. Puxei a gata, saiu. Exa né? Examinei a gata, deixei a boca por último, porque eu imaginei que se a boca mesmo fosse o problema, que depois, dependendo de como essa gata fosse, ela não ia me deixar examinar o resto, né? Examinei a gata, tudo, né? Avaliei, apalpei abdômen e tal, fui subindo, fui de trás para frente. A hora que eu cheguei na boca, a hora que eu cheguei aqui no pescoço, a gata eu vi que a gata travou. A hora que eu encostei na boca da gata, gente, a gata parecia que ela estava convulsionando. Ela começou a fazer assim, ó, com a boca. Ela começou a tremer. Isso chama trismo mandibular. Um gato que tem trismo mandibular, ele está no ápice da dor de cavidade oral. No ápice. Isso dói de uma maneira absurda. Tanto é que eu consegui ver de relance que estava muito afetado, estava muito vermelho. Eu nem consegui examinar, eu não consegui abrir a boca para ver palo, para vocês terem uma ideia.
tamanha dor que essa gata tinha. Ela era muito boazinha, mas na hora que eu chegava perto, ela já meio que, tipo, sabe aquele gato que vai... Ela não tava me dando patada, mas ela tava tentando meio que me empurrar, assim, pra ter... Ela tinha muita dor. E ela tinha cara de dor. Você olhava pra cara dela, ela era o ápice da escala lá do Grimace Scale. Ela tava, tipo, com o olho fechado, com a cabeça baixa. Ela tava, assim, falando, meu, me deixa aqui, me deixa morrer, pelo amor de Deus, né? Essa foi meu, sim, uma das piores bichos que eu vi. E aí, depois a gente tratou a gata, consegui. Essa gata, gente, eu tratei, eu internei ela, eu extraí todos os dentes dessa gata. Essa gata, no pós-operatório imediato, voltou a comer ração seca. Eu filmei a gata comendo ração seca e mandei para a proprietária. A proprietária me mandou um áudio chorando, dizendo que fazia 2 anos que a gata, né, mais de 2 anos, que ela não acreditava nunca que ela ia ver essa cena de novo da gata dela comendo com apetite. Então, imagina a dor que essa gata teve para, após extrair quase, praticamente todos os dentes da boca, ela estar comendo ração seca. Ela não estava nem aí para a dor do pós-operatório, porque o que ela sentia antes era muito pior do que o pós-operatório de uma extração. Então, gente, eles têm muita, 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 muita dor, tá? Ao ponto de muitas vezes a gente não conseguir examinar, ao ponto desse gato, ele tem tanta dor que ele não consegue fechar a boca, ele fica meio com a boca meio aberta, e aí começa a escorrer saliva. E aí esse gato, ele começa a ficar mal cheiroso, porque aquela saliva, né, que tem o cheirinho lá do bafinho do gato, começa a grudar aqui, é aquele gato que vem todo sujo aqui na lateral, ele vem sujo no pescoço. Se for um gato peludo, então, aqueles gatos com juba, ele vem com a juba toda grudada, porque a baba escorre. É um gato que não consegue se higienizar, porque para ele se higienizar, ele precisa ter abertura de boca. A hora que ele faz isso aqui, isso dá um choque para ele, que ele não consegue. Então, é o gato que vem feio, né? Vem fedido. O proprietário fala, ele tá fedendo, né? Ele tá cheirando podre. E ele tá mesmo. Tem gato que chega cheirando saco de lixo. É um horror, tá? Então, eles têm redução de grooming, eles vão ter hiporexia, vão ter anorexia, vão ter perda de peso, tá? Então, e é uma perda de peso que tende a ser uma perda de peso progressiva, que o gato foi perdendo de pouquinho ao longo do tempo, né? E que o proprietário vai começar a te contar essas histórias de, ó, comia, parou de comer seca, passou a comer sachê, parou de comer sachê, agora não come quase nada. Essa história é muito comum para esses pacientes, tá? Alguém pergunta, deixa eu ver que tem uma pergunta aqui no chat. A Má perguntou aqui, ó, pode ter relação de pancreatite com gengivite e estomatite? Atendi o paciente de 11 meses com a boca horrorosa, ele teve cistite e pancreatite junto. Após a extração dos dentes, ele estabilizou da boca e nunca mais teve outros problemas. Mas isso não é coincidência, tá? Com certeza isso não é coincidência. Certamente, isso não é. Tem relação sim, tá? Bom, falei para vocês que a doença ela é imunomediada, né? Se é uma doença imunomediada, eu tenho que pensar, tá? Como é que funciona o que é normal? O normal é o seguinte: uma boca normal, uma mucosa saudável de um gato normal, como é que funciona? Então, como é que é a mucosa? Mucosa é a primeira linha de defesa, né? A minha gengiva, né? Minha mucosa gengival, ela é a primeira linha de defesa do organismo, pensando, né, do ambiente externo para o lado interno da gengiva, né? Então é o paredão ali, é o contact, né? O papel contact lá do nosso livro. Então ele vai proteger. Então eu tenho um epitélio, né? O epitélio da mucosa, que é um epitélio resistente. E embaixo desse epitélio eu tenho a submucosa. Na submucosa, né? Eu tenho as minhas células imunes, que são os vigilantinhos ali, né? Eles estão aqui, ó, passeandinho, né? Olhando, né? Se de repente acontece alguma coisa ali do lado de fora, né? Aqui, ó, do lado de fora, eu tenho minha célula de defesa aqui, né? Então, essa galera tá de olho. Se eu precisar, se acontece, né? Qualquer coisa nessa mucosa, né? Sei lá, machucou, né? Comi um negócio duro, machucou a minha gengiva, fez um corte, uma afta, sei lá o que aconteceu, né? O que em condições normais, num paciente normal, vai acontecer? Essas células aqui, que ficam aqui na minha submucosa, a gente chama ela de células apresentadoras de antígeno. Tem várias células que fazem parte das células apresentadoras de antígeno, tá? É, 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 célula dendrítica faz parte, linfócito faz parte, macrófago faz parte,
né? Então, essa galerinha que fica aqui transitandinho na submucosa. Encontrei um negócio que não devia aqui, essa célula, ela vai lá, pega um fragmento ou esse alguém que ela achou que tá errado e ela atravessa até chegar no meu folículo linfóide. Então, ela gruda esse antígeno que ela considerou que tá errado, que para ela não tá bom. Ela sai lá da periferia, corre até o meu folículo linfóide, o mais próximo da região, que geralmente, né, linfonodos submandibulares, são os grandes. E aí, lá no folículo linfóide principal, ela vai chegar e falar, ó, encontrei isso aqui, né? Olha, mãe, encontrei isso aqui. O que eu faço com isso aqui? E aí, esse folículo linfóide, né? Os linfócitos T que estão morando no meu folículo linfóide, que é como se fosse a polícia que fica na base policial, ele vai ficar ali para decidir o que ele vai fazer com aquilo ali. Ele vai decidir se eu preciso montar uma resposta imune contra aquilo ali, tipo, é mesmo? É uma bactéria, é um vírus invasor, preciso fazer alguma coisa. E aí ele dá o gatilho de precisamos trabalhar contra isso, tá? Ou ele fala, você tá viajando, né? Não preciso mexer com isso, isso aí é normal. Ele desativa, né? Ele não deixa o gatilho da inflamação acontecer e ele considera que aquilo ali deve ser tolerado. Então, isso é o que funciona normalmente. Então, num paciente normal, né? O que vai determinar que o meu paciente é normal, né? Que aquilo ali é normal para aquilo que a minha célula apresentadora de antígeno mostrou, é o meu complexo de histocompatibilidade maior. Vocês lembram disso? Que um dia, lá no passado distante, né, que a gente viu na faculdade, imunologia, que era aquela coisa que a gente não entendia bulhufas e falava assim, meu Deus, que hora que essa aula vai acabar? Eu não aguento mais isso. Pois bem, olha aqui o universo devolvendo na cara de vocês. Importante, tá? Importante. Por que é importante para vocês entenderem aqui? Porque vocês têm que entender o que é normal, para vocês entenderem o que é zoado. Todas as células do organismo, todas que são nossas, as células que são self, que são do nosso organismo, elas vão apresentar o complexo, né, o MHC do tipo 1. Então, esse MHC do tipo 1, eu tenho uma proteína grudada aqui, nessa minha celulinha, que se porventura a minha célula apresentadora de antígeno passar e pegar essa proteíninha aqui, a hora que chegar no tecido linfóide, o tecido linfóide vai olhar para aquilo e vai falar, ô, tá louco? Isso aqui não é pra gente brigar, isso aqui é nosso, né? Agora, se esse meu MHC aqui, de repente grudou uma bactéria aqui, o meu linfócito, geralmente, o CD8, vai pegar aquilo ali, vai levar para o folículo linfóide e falar, ó, tem isso aqui grudado, sei lá, na célula tal. E aí, eu vou induzir um processo inflamatório de tipo, putz, tá, a célula é nossa, mas tem um invasor, vamos precisar matar, né? Segue a gente se você ainda não segue para acompanhar as maravilhosas palestras e conteúdos exclusivos que o IEP Ranvier disponibiliza para vocês. Beijo, te espero na próxima!